Neste vídeo estaremos lidando com a ordem que os advérbios seguem quando estamos utilizando vários advérbios em uma mesma sentença para se referir a uma mesma coisa. Pode parecer um pouquinho complexo, mas não é. Vamos lá. Um advérbio, antes de tudo, então somente aqui, de fato, relembrando o que é um advérbio, é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Ou seja, são palavras que modificam outras. Normalmente os advérbios modificam verbos, nos dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo estava sendo feito. Então, vejamos essa sentença. We walked really slowly. Então, perceba que, primeiramente, temos aqui o verbo walked, e aí você tem dois advérbios aqui. Um primeiro que é o slowly, se referindo a walked, portanto, qualificando, dando característica à forma como que o verbo caminhar foi feito, e neste caso significa lentamente. E depois tivemos um outro advérbio vindo logo antes do slowly, ou seja, um advérbio caracterizando um advérbio, que é o advérbio really, que aqui está enfatizando, não é? Está falando que ele ou nós andávamos realmente lentamente. Então, perceba que advérbios, de fato, caracterizam coisas, em especial ações. Tendo isso em vista, advérbios são utilizados para modificar verbos, adjetivos, outros advérbios, frases, orações ou mesmo frases inteiras. E, tendo isso em vista, eles em conjunto podem efetivamente formular uma frase. E tendo isso em vista, nós seguimos uma sequência para fazer esta formulação quando estamos utilizando vários advérbios para se referir a uma mesma coisa. Se temos vários advérbios para nos referirmos para uma mesma coisa, primeiramente temos na sentença a necessidade de colocar um advérbio de maneira. Depois, se houver na sentença a necessidade, temos um advérbio de lugar. Depois, um advérbio de frequência. Se houver também a necessidade, depois vem um advérbio de tempo. E por último, propósito. Isso pode parecer confuso, mas não é agora com os exemplos que eu vou te mostrar, tudo bem? Então vamos lá. Você tem essa sentença aqui, trazendo para o português. A voz da Alice ecoa de forma linda ao redor do quarto. Tendo isso em vista, trazendo para o português, você percebe que não há muita diferença. Primeiramente, nós temos beautifully, que é um advérbio de maneira, seguido por around, que é um advérbio de lugar. O the room é somente um complemento na sentença. Você nunca diria, então, Alice's voice echoes around beautifully the room. Não. Primeiro, se temos dois advérbios e um deles é um advérbio de maneira e o outro é um advérbio de lugar, o advérbio de maneira, beautifully, neste caso, sempre vem primeiro. Vejamos aqui uma outra sentença onde temos mais advérbios sendo utilizados. Jack's car is checked twice monthly. Therefore, it costs him a lot of money. Ou seja, o carro do Jack é checado 2 vezes por mês. Portanto, este carro custa para o Jack muito dinheiro. Então, perceba que, tudo bem, não temos aqui um advérbio de maneira e nem um advérbio de lugar. Mas temos aqui um advérbio de frequência, temos o advérbio de tempo e temos o advérbio de propósito. E, já que temos esses três, seguimos a ordem que foi aqui a priori definida. Primeiro frequência, depois tempo, depois propósito. Então, qual é o advérbio de frequência nessa sentença? Twice. Depois, qual é o advérbio de tempo? Monthly. E por último, qual é o advérbio de propósito? Therefore. Tendo isso em vista, é importante deixarmos claro que é incomum usarmos, por exemplo, 5 advérbios em uma mesma sentença. Mas, se você tem um ou mais advérbios nessa mesma sentença, na prática, 2 para cima, é de fato correto e mais apropriado seguir essa ordem. Tudo bem? Com isso dito, vamos aqui agora dar uma olhada mais aprofundada sobre quais são as ideias expressadas por cada um desses tipos de advérbio. Agora que você sabe a ordem que você tem que seguir, caso você tenha múltiplos deles em uma sentença. Advérbios de maneira nos dizem como algo acontece. Então você tem aqui essa sentença dizendo Alice sings beautifully. Beautifully é o advérbio dessa sentença. Ou seja, Alice
canta lindamente. Os advérbios de lugar nos falam sobre um aspecto da localização associada ao que é feito, especificando a direção, distância, movimento ou posição que está envolvida na ação. Então vejamos essa sentença. We looked upwards at the fireworks. Ou seja, nós olhamos para cima para os fogos. Upwards é o advérbio da sentença. Neste caso, um advérbio de lugar. E ele está descrevendo a direção, mais precisamente, para onde foi o verbo olhou, ou olhamos, que no caso é para cima, upwards. Igualmente, advérbios de frequência nos dizem com que frequência algo acontece, naturalmente. Então, Peter goes abroad twice a year. Ou seja, Peter vai para o estrangeiro 2 vezes por ano. O advérbio de tempo nos diz quando ou por quanto tempo algo acontece. Então, they've been dating for 4 years. Ou seja, eles têm namorado por 4 anos. Então, definitivamente, você tem aqui o for sendo utilizado junto com 4 years para expressar a ideia de tempo. Advérbios de propósito, que naquela sequência que nós mostramos são os últimos, eles nos dizem o propósito, naturalmente, do porquê algo ocorre. Então, o porquê que esta coisa ocorreu, ocorrerá ou ocorre. Então, vejamos essa sentença. The dress is handcrafted and hence expensive. Ou seja, você tem aqui o termo handcraft, indicando feita à mão. Ou seja, este vestido é feito à mão e, por consequência, e por isto é caro. Ou seja, a consequência do ato, da ação, do vestido ser feito à mão, gera a razão ou o motivo pelo qual este mesmo vestido é caro. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, uma questão que é importante é: advérbios que indicam a atitude e o ponto de vista do falante ou escritor geralmente vão no começo. Então, às vezes você tem um advérbio que é utilizado para expressar a visão, a emoção do falante para com a ação que ele se refere. E estes advérbios eles vão logo no começo da sentença, como vamos ver aqui no exemplo. Actually, I don't want to go there. Estes advérbios são chamados de advérbios de frase porque se referem a toda a frase que segue. Tudo bem? Tendo isso em vista, eu somente gostaria de fazer uma observação. Actually não significa atualmente, tudo bem? Actually significa de verdade. Ou seja, quando você chega para alguém e fala actually, tanana, 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 ou escuta alguém falando isso, a ideia que você está expressando é a ideia de que, olha, na realidade, ou de verdade, isso ocorre. Ou seja, actually é utilizado também para expressar aquela ideia de, na verdade, ou seja, contraste. Em especial, contraste de algo que é o oposto de outra coisa acreditada anteriormente. Tudo bem? Excelente. Perfeito. Tendo isso em vista, aqui cobrimos não somente o conceito dos advérbios, mas igualmente quando existem múltiplos advérbios a serem utilizados, qual é a sequência que nós temos que seguir. E igualmente, qual é o significado ou o sentido de cada um desses tipos de advérbio em uma sentença. Muito obrigado.